Esse é o exercício 55 da lista 1 e ele pede o seguinte: escreva um programa que calcule o MDC. Vocês lembram disso? O MDC? Máximo divisor comum entre dois números inteiros positivos quaisquer, A e B, fornecidos pelo usuário. Eu já comecei a fazer esse programa aqui, para não ficar digitando input, printf na frente de vocês. Então tá aqui, ó, o número 1, o número 2, e aí o printf do N1, N2 e de uma variável que eu preciso criar ela ainda dentro do meu programa, que é o MDC, que é onde eu vou calcular o MDC. Vamos lá. O máximo divisor comum entre dois números, ele vai ser o maior valor que é divisor dos dois números, como o próprio nome diz, máximo divisor comum. Então, quer dizer, se eu tiver, por exemplo, os números 10 e 20, qual o MDC dos dois? Vai ser 10, porque no fundo 10 é múltiplo de 20. Né? Agora, se eu tivesse os números 10 e 15, por exemplo, qual vai ser? Vai ser o 10? Não vai. Mas aí do 10 a gente tem que ir descendo e vendo. Será que seria o 9? Será que é o 8? Será que é o 7? Será que é o 6, o 5? O que que é? E vai ser o 5. Né? Agora, eu poderia começar a verificar se o 1 é múltiplo e se for eu retornar aquele ao MDC? Eu não posso. Então, o nosso algoritmo ele vai ser baseado em verificar se um dos números ele é divisor do outro, tá? Ou se ele é múltiplo do outro. Logo a seguir eu vou decrescendo um dos números e vendo que hora que eu encontro um valor que vai ser divisor dos dois. Né? Na verdade, ele tem que ser divisor dos dois. Então, o meu for ele vai começar em um dos números, e pode ser qualquer um, pode ser o maior ou o menor. O programa seria mais eficiente, ele rodaria mais rápido se eu pegasse o menor número, tá? Porque eu não preciso testar o intervalo entre o menor número e o maior, não precisaria testar, não vai encontrar divisor dos dois ali, não vai ser divisor dos dois, mas não vai ter problema colocar dessa forma. Então eu vou colocar com i começando em N1, por exemplo, é o primeiro valor que ele vai ter. Aí ele vai ser decrescido de menos 1, ele vai ter que ir decrescendo naturalmente. E ele vai até, diria, 1 ou 2. 1, né? Porque se não for o divisor de nenhum, ele uma hora vai ser 1. O MDC vai ser 1. Então ele vai ter que comparar o 1 também. O que tem que ser testado aqui dentro, então? Como é que eu verifico se um número é divisor do outro? Então, eu testo dessa maneira. Se o módulo, a função módulo do primeiro número pelo segundo, então, na verdade, eu quero saber se o M1 ele é múltiplo do I. Então, se o resultado dessa divisão for igual a 0, significa que o N1 é múltiplo do I. Agora, tem uma condição, né? Eu preciso também que o I seja divisor do N2. Eu também preciso disso. Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, por isso que está sendo usado um AND aqui. Então, o módulo de N2 por I, vou aumentar essa janelinha aqui, ele também, vou aumentar um pouco mais, ele também tem que ser igual a 0. Quando isso acontecer, é para entrar aqui. E aí o MDC vai ser igual ao valor. Aqui vai ser igual ao I. Ok? Vai ser igual ao I. O que acontece é o seguinte, tem um problema, né? Ele entra aqui uma vez para um valor, por exemplo, eu estava falando de 10 e 15, aí ele entra para o valor 5, vai ser a verdadeira condição. 10 dividido por 5 dá resto zero? Dá. 15 dividido por 5 dá resto zero? Dá. Aí ele vai fazer o MDC e receber o I, que é 5. Ok, mas aí ele vai continuar rodando, o for, e ele vai entrar para 1 também. E essa condição vai ser verdadeira para 1 também, quando o I for 1, e vai ser verdadeiro quando aqui for 1 também. Então, na verdade, eu vou precisar testar se o MDC, ele o novo MDC, na verdade, o novo I, ele é maior
do que o MDC atual. Então eu vou inicializar a variável MDC com 1, né? E aí eu nem precisaria testar até chegar em 1, porque se ele nunca entrar na condição do if, ele vai retornar um MDC igual a 1. E aqui dentro desse if eu teria que testar também se o i, né, caso ele entre aqui, caso essa condição seja verdadeira, eu tenho que testar se o i é maior do que o valor do MDC. Porque só se ele for maior é que ele vai pegar o verdadeiro valor do MDC. Esse end, então, precisa estar aqui. Ok. Então, aí sim, né, vamos lá, vamos testar então. Vamos rodar o programa. Vamos rodar. Entre com o número 10 e 15. O MDC dos números 10 e 15 é 5, ele encontrou. Veja que ele imprimiu só no final. Tá? Eu vou fazer para testar uma coisa diferente. Não, vamos lá, vamos rodar para alguns outros valores. Salvar e continuar. Troca os valores 10 e 20. Vai funcionar? Ele achou 10, certinho. E se eu entrasse com os números contrários, 10 e 20 contrário, né? Aquela questão de, eu tenho que verificar o menor número ou não tenho? Então vamos ver. 10 e 20 deu certo, e 20 e 10? Achou 10 certinho. E eu entrei com 10 e 15, e 15 e 10. Também vai achar certinho, tá? Agora um número assim, 17 e 4. O MDC deles vai ser 1. É o mínimo possível, na verdade. Vai dar 1, deu 1 certinho. Ele começou com o MDC valendo 1, e ele, hora nenhuma, entrou nesse if, tá? E hora nenhuma ele mudou o valor do MDC. Na hora de imprimir aqui no final, imprimiu o valor original que ele pegou aqui em cima. Ok? Agora eu vou modificar, porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo dentro do programa, aí a melhor coisa a fazer é imprimir o valor das variáveis. Então vamos fazer isso aqui, ó, printf. Eu vou só imprimir o valor da variável, alguma variável. Eu quero imprimir os valores de N1, imprimir entre parênteses assim, ó. Então N1, N2 e o MDC. Vamos lá. Aqui vai ser o N1, N2 e o MDC. Vamos lá. E aqui dentro também, quando essa condição do if for verdadeira, não, eu vou imprimir o valor de i também. Quero imprimir i no final. Ok. Vou imprimir um tracinho assim, ó, e aí os outros dois %G. Então eu vou imprimir as 4 variáveis. O valor que o usuário entrou o primeiro, o segundo, depois eu vou imprimir o valor do MDC e o valor de i. Então, vamos lá. Entre com o primeiro número. 10 e 20. Ó, eu podia ter impresso uma quebra de linha aqui, vamos fazer isso para ficar mais legível. E vou rodar de novo. 10 e 20. 10 e 20. Olha, ele entrou 3 vezes nesse if aqui, ó. Ele entrou 3 vezes. Ele entrou uma vez com o 1 aqui é o MDC, com o MDC valendo 1, porque ele começou valendo 1, e o valor de i era 10. Logo depois ele continuou rodando, mas ele já associou o valor de MDC sendo igual a 10, ele já associou, ficou aqui. Logo que ele entrou aqui, ó, ele associou, porque essa condição foi verdadeira, o i foi maior do que o MDC, o i 10 foi maior que o MDC, então o valor de MDC recebeu o i que foi 10. Aí depois, na segunda vez, o valor de i, eu vou reduzir aqui um pouquinho, não está dando para ver. Olha, continua sem dar. Mas o terceiro é o MDC e o último é o i. Depois o valor de MDC já valia 10 e o i valia 5. Era para trocar? Era para falar que o MDC é 5? Não era. Então essa condição foi e barrou. O i não era maior do que o MDC, ele não trocou. Da mesma forma aconteceu com o valor 2. E ele também não trocou. Então ficou o valor, o primeiro que ele achou. O MDC dos números 10 e 20 ficou 10, o que está certo. Bem, eu vou comentar esse printf, ele não faz parte do programa,
né? É só um teste que eu estou fazendo para entender como que as variáveis estão mudando de valor. Isso é muito bom, é um tipo de teste muito bom para quando você quer... você não está entendendo porque que as variáveis estão tendo os valores que estão aparecendo, o resultado que está aparecendo você não entende, então você começa a imprimir partes, as variáveis, à medida que elas vão trocando de valor, dentro de um if, dentro de um for, e você passa a entender o que está acontecendo no seu programa. Bem, esse então foi o último exercício da lista 1 que eu estou fazendo, o número 55, e um detalhe dele aqui, tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, né? A gente fez um algoritmo que encontra o MDC entre dois números. Funciona, mas tem muitas outras maneiras de fazer, você pode pensar a sua e preparar a sua maneira. Isso aí.